Eu escolhi esse tema porque ele é muito importante, muito profundo, muito decisivo em tudo que a gente faz. Ter uma vida próspera, será que é a mesma coisa do que ter prosperidade? O que isso traz de significado para a gente? O que traz de poder de ação quando a gente fala de prosperidade, né, versus ter uma vida próspera? Dentro disso, eu reuni aqui 7 atitudes, 7 movimentos que a gente pode fazer ao longo do nosso dia a dia. Para esse ano, para o ano que vem, é uma ferramenta muito atemporal, que a gente pode, deve e merece praticar, vivenciar isso em todos os momentos. Quando a gente fala em ter uma vida próspera e ter prosperidade, né, vamos aprofundar no conceito também. Eu até coloquei aqui uma caixinha de perguntas, coloquei no Instagram, perguntei para algumas pessoas, eu recebi muitas respostas, muitos retornos, assim, muito dentro daquilo que eu esperava, porque a maioria das pessoas acredita que prosperidade, ela está direcionada simplesmente, vinculada simplesmente à questão de comparação, de crescimento financeiro, e a gente sabe que existe muitos tabus, muitas crenças, muitas opiniões a respeito de se ter dinheiro, não ter dinheiro. Isso é algo que vem desde a nossa formação religiosa, cultural, familiar. Vamos abordar esse tema também nessa nossa live de hoje. Para a gente iniciar, então, esse tema que eu sou encantada e apaixonada, é ter uma vida próspera, e dizer para vocês que esses 7 hábitos, 7 atitudes que nós vamos falar aqui, é muito do que eu já venho praticando e buscando praticar. A gente vai entender justamente isso, que é estar em busca, não algo que já é estabelecido. Vamos falar então de novos ciclos, de romper e iniciar ciclos. A gente sabe muito bem que nós somos criados através de ciclos. Por exemplo, nós temos os próprios setênios, né, que dividem a nossa vida de 7 em 7 anos. Existe toda uma mitologia, existe todo um estudo, algo inclusive até muito pouco místico sobre os setênios, que de 7 em 7 anos a gente inicia e termina um ciclo. Tem o nosso calendário, né, que a gente vive aí 12 meses do ano, a gente vive 7 dias da semana, 30 dias, 31 dias do mês. Olha como a nossa vida ela é dividida em ciclos. Nós temos 8 horas de trabalho, média, 8 horas de sono, de lazer. Em tese, né, nosso dia é esse de 3 períodos aí de 8 horas, mas a gente sabe que na prática não funciona. Mas por que eu estou falando isso? Sobre essa questão de ciclos, de visão de tempo. Porque a gente consegue muitas vezes olhar o nosso nível de prosperidade de uma maneira negativa quando a gente olha para ciclos, quando a gente fica focada na divisão do tempo. Por exemplo, a gente sabe que no início do ano, a cultura do Brasil é que esse ano eu quero paz no meu coração, né? Que quem tiver um amigo que me dê a mão. A gente tem toda uma campanha nas rádios, na TV, para o ano novo, para o ano vindouro. Nós temos um calendário religioso, enfim. Nós temos a questão sazonal também dessa época do ano, de comércio. E como que isso traz para a gente uma ilusão, né? Uma utopia de que o novo vai começar só daqui tantos dias. Com a pandemia em 2020 e o nosso período de calendário mudou, a Olimpíada foi no outro ano e alguns feriados foram antecipados, a gente ficou muito tempo em casa ou em expectativa, e isso se quebrou um pouco, porque no final de 2020, que teve uma primeira diminuição das restrições, as pessoas tinham aquele afã, aquele ímpeto muito de fazer as coisas. Eu até compartilhei e falei na época que era um momento que a gente deixou de ser um pouco Brasil, no sentido negativo, que a gente sempre espera que o ano novo, o próximo período aconteça. Então a gente tem assim, perto de dezembro ninguém fazia muita coisa, já era final do ano, no começo do ano era começo do ano, então não passou o carnaval ainda e tinha eleição. Então esse hábito que muitas vezes a gente tem de esperar é algo que vai totalmente contrário a ter uma vida próspera. Eu estou falando disso justamente porque a nossa última live de 2021, perto do início do ano, mas dizer para vocês que você assistir essa live, essa aula, em qualquer momento, em janeiro, fevereiro, março, abril, a gente perder esse vínculo do calendário no sentido negativo, a gente tem que celebrar, a gente tem que vivenciar, os períodos servem para a gente poder ter reinícios, né, respiros. Tem um poema que eu acho que é do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala que 12 meses é o tempo máximo que a gente consegue
para vivenciar e ter até paciência com o período novo, né? O caderno novo, a página em branco, o livro novo, ele traz para a gente muito essa expectativa de que novas coisas acontecerão. E a primeira coisa quando a gente pensa nesse início do ano é a gente falar de compromisso para que a gente não viva nessa prosperidade, essa lista, esse caderno novo, simplesmente nesses primeiros dias, nesses primeiros momentos. Ter uma vida próspera, ter essas 7 atitudes é justamente você entender que todo dia é ano novo. Todo dia é dia, né? Que existe sim, como na Bíblia, independente da religião, existe um tempo para todas as coisas, tempo de plantar e tempo de colher. Mas quando a gente olha para isso como um movimento maior, a gente para de utilizar isso para ficar esperando as coisas acontecerem, a gente tem resultados diferentes e começa a iniciar o nosso ciclo de vida próspera. Então, a partir de hoje, como eu já faço, eu sempre compartilho isso. Todo dia é ano novo, todo dia é um novo ciclo, todo dia é uma oportunidade nova, uma folha em branco. Quantos livros e publicações e movimentos se tem para que a gente se viva cada dia como se fosse o último, como se fosse uma oportunidade que realmente não vai voltar. É mais um dia ou é menos um dia? Que reflexão, quando a gente faz aniversário, é mais um ano, é menos um ano? A gente tem que sempre pensar nisso quando a gente começa a olhar o movimento de ter uma vida próspera. Vamos entrar então nesse conceito, né, nessa questão de prosperidade e de vida próspera. A prosperidade, a palavra prosperidade no dicionário, quem quiser buscar aí, tem N significados. Abundância, daquele que é próspero, de riqueza, tem N significados, né, na questão literal. Mas nós estamos aqui hoje para justamente quebrar um pouco dessas crenças, desse mito de que a prosperidade é algo perfeito, inatingível, que ela é vinculada a fatores simplesmente monetários ou financeiros, ou que uma pequena parte da população é próspera porque ela possui. A gente pega lá a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, e a gente começa a olhar 7 níveis do processo evolutivo, que aí a gente acrescenta mais profundidade nisso, uma vivência um pouco mais direcionada para pertencimento, para construção de sonhos, para deixar um legado. A gente começa a pensar muito que prosperidade é estar em movimento, é muito um verbo, uma questão de continuidade. A vida próspera é própria daquele que busca, da pessoa que ela entende, ela já percebeu, ela já despertou para o conceito, para a verdade de que não existe nada 100% o tempo todo nas áreas da vida. Quando eu olho para a minha vida financeira, para a minha vida familiar, profissional, espiritual, no campo dos relacionamentos, dos aprendizados, do autoconhecimento, quando a gente pega aquela roda da vida, que é uma ferramenta até comum, você compra um planner, uma agenda, tem na internet, você divide a sua vida aí num gráfico em 12 ou 10 divisões aí, fatores, você vai entender que dificilmente nós vamos ter de 0 a 10 uma nota 9 ou 10 em todos os quesitos, porque a nossa vida ela é sempre móvel, ela está sempre em fluxo. Então, ter uma vida próspera aí nessas 7 atitudes que eu vou falar hoje aqui, esses 7 movimentos que nós vamos fazer e praticar isso ao longo desse ano, é justamente você olhar para como está dividida a sua vida hoje e você colocar essas 7 atitudes de uma maneira construtiva e não de uma maneira sabotadora, de algo que você está buscando e plantando, não como um checklist que você vai utilizar isso como um chicote, que você vai sempre se colocar para baixo e você vai sempre se sentir culpado porque falta muita coisa. Porque você vai olhar e vai perceber que parece que você ou está atrasado ou está atrasada, ou que você tinha uma série de coisas para você cumprir que você não cumpriu. Quando eu olho para a minha vida, para o que eu vivo, para o meu trabalho, e eu tenho sempre esse sentimento do que está faltando, é justamente o contrário de ter uma vida próspera. Aí eu vou ter uma vida em conflito. Eu vou ter uma vida sempre uma vibração baixa, uma vida em negativo. Quando a gente consegue afirmar, quando a gente consegue olhar para aquilo que a gente faz, quando a gente consegue entender que a comparação é aquilo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, ao longo de tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente busca como valores de família, de saúde,
de profissão, de conhecimento. Olha quantos papéis a gente desempenha para a gente olhar a prosperidade simplesmente como um indicador financeiro. E a gente não está falando aqui que dinheiro, liberdade financeira, segurança, principalmente num país que a gente sabe que a gente vive, é uma situação política muito incerta depois aí de quase 2 anos de pandemia, a gente não pode olhar e pensar que não ter dinheiro e simplesmente a gente viver 10 passos para ser feliz, que isso é algo possível, viável, isso é muito utópico, né? Todo mundo que conhece meu trabalho sabe que a minha visão é muito prática, pouco poética, muito criativa, claro, mas pouco poética. É essa questão da autoajuda que a gente banalizou. Estou aqui com o pedestal em cima de vários livros que a gente tem aqui, né? Então a gente tem aí cada dia um livro novo, uma publicação nova sobre como ser feliz. A gente não está aqui para falar sobre isso, pensar que a nossa vida as coisas acontecem, mas sim que a gente cria a nossa realidade. Nos 7 pontos, nessa atitude que nós vamos falar hoje, a gente vai pensar a atitude do merecimento, de suspender o julgamento, de como ter uma personalidade agradável, do equilíbrio de troca, do pertencimento, da hierarquia e de 3 poderes que são a constância, a persistência e o trabalho. Né? Os pontos 4, 5 e 6 o ponto da visão sistêmica que nós vamos falar aqui. E vamos começar aqui então, né? O primeiro ponto que nós vamos falar é o ponto do merecimento. E essa palavra é a mais importante, é a definitiva, é aquilo que você faz a sua decisão, né? Então, quando você começa a pensar nessa primeira atitude, de se sentir merecedor e merecedora, de praticar aí na sua vida essa ferramenta, esse verbo tão lindo, né? Se sentir merecedor. E como que a gente procura o tempo inteiro nos colocar para baixo? A gente se afasta da prosperidade, porque a gente faz o movimento social, familiar, a gente fortalece crenças de que a gente não é bom o bastante. Eu vou utilizar para a gente abordar esse tema do merecimento a comparação. Olha como a comparação ela nos leva simplesmente para um caminho de declínio e não de ascendência, de crescimento. Porque quando a gente se compara, a gente sempre vai ter uma impressão de que está faltando, porque a gente se compara com o outro. A gente compra um telefone 1, 2, 3, 4, 5, a versão já está 8, 9 a 10. Se a gente, por exemplo, possui uma casa de 0 a 10 aí no seu patamar, que você está satisfeito, aí vai ter sempre alguém que tem outra coisa. E não quer dizer que eu não vou olhar para o mundo e procurar um crescimento, mas quer dizer que eu vou parar de me comparar com as pessoas, porque quando eu me comparo, eu paro. Olha a palavra parar dentro de comparar. Essa questão de decidir ser merecedor é quando eu deixo de me comparar com outras pessoas, com outros indicadores e começo a olhar para a minha própria realidade. Então, o movimento de ter uma vida próspera é quando eu faço essa decisão de entender: eu sou merecedor, eu sou merecedora e eu estou em busca, em movimento, eu não estou pronto porque eu não sou perfeita, nem perfeito, porque não existe perfeição. Uma coisa que é perfeita, ela não tem evolução, como Bert Hellinger diz, só o imperfeito tem futuro, só o imperfeito pode evoluir. Quando eu me coloco em busca de uma perfeição, isso é inatingível, isso é intangível, é algo que eu não consigo mensurar. E eu entro nesse ciclo negativo, esse ciclo vicioso de comparação, e aí eu deixo de ter a prosperidade nos fatores, nos setores da minha vida. Então, as 7 atitudes para uma vida próspera, quando eu começo a pensar em movimentos, quando eu começo a me colocar como merecedora, eu vou sair da visão do precisar e vou para o merecer, eu vou entrar em outro fluxo. Quando eu escolho entrar em outro fluxo, eu vou mudar a minha vibração, a minha frequência. Vamos utilizar aqui uma metáfora muito bonita, muito rica, que é acompanhar o fluxo do rio. Nós estamos aqui nesse mundo em fluxo, nós estamos aqui em movimento. Nós estamos vinculados, atrelados a diversos movimentos. Vou pensar desde a lei da física até as leis sistêmicas. Tudo que acontece, ela está interligada com outras coisas. É a sincronia, é a ação-reação, as leis da física, como eu
Então, como que eu vou olhar para a minha rotina e vou pensar em merecimento olhando para uma coisa só? Como que eu posso, por exemplo, vibrar na frequência das coisas somente do que eu preciso, ao invés daquilo que eu mereço? Por exemplo, se você tem um trabalho ou se você tem uma empresa, e a gente sempre pensa assim, eu vou lançar um produto ou um serviço, mas será que alguém vai precisar disso? Nós temos que sair dessa frequência, dessa vibração, nós temos que começar a vibrar no campo do merecimento. Parece que até um pouco de comunicação violenta, mas vou dizer para vocês aqui, o meu trabalho, por exemplo, o trabalho de muitas pessoas, inclusive todos deveriam ser assim, não para quem precisa, mas para quem merece. Eu não acho, por exemplo, que alguém precise fazer um trabalho de desenvolvimento de branding, de carreira, de mentoria, o que quer que seja comigo. Ninguém vem até mim porque ela está precisando. E a pessoa que vem com essa vibração do precisar, geralmente ela tem um desenvolvimento muito mais desafiador, muito mais difícil. Porque, na verdade, o meu foco é que a pessoa se sinta merecedora. Então, quando a pessoa fala para você, eu achei caro, eu achei barato, eu não sei se é para mim, às vezes não é mesmo. Então, quando a gente começa a entender que a prosperidade, ela está ligada, né, a ter uma vida próspera, que isso é um movimento, o primeiro movimento que a gente faz, justamente, é escolher uma frequência nova para a gente vibrar, escolher um lugar novo, né, diferente para a gente ficar, que é a questão de se sentir merecedor, se sentir merecedora, não olhar para aquilo que está faltando, mas para aquilo que você possui, uma empresa, uma carreira, um relacionamento. E é próspero, é aquele onde existe um movimento que a gente olha primeiro para as coisas que a gente já possui, para as qualidades, para os nossos pontos positivos. Eu preciso começar pelo que eu tenho, não pelo que falta. Se eu começar pelo que falta, eu não tenho um ponto de partida. Se eu tenho 5 litros de combustível para ir para algum lugar e encontrar o próximo posto de combustível, eu tenho que olhar para o combustível que eu tenho. Eu não vou olhar para o que está faltando, porque senão eu nem saio do lugar. Então, a primeira atitude para ter uma vida próspera é você se sentir merecedor. É você se sentir merecedora. Que realmente não existe comparação. Vai ter sempre alguém nos seus indicadores, nas suas unidades de medida, por exemplo, mais rico, mais bonito, mais avançado, mais tecnológico, que sabe mais. Vai ter sempre alguém na nossa jornada que vai estar à frente, ou até a gente tem a percepção de que aquela pessoa está na frente, ou que aquela empresa, aquele produto, sempre vai ter alguém, porque a vida é assim, cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória, e quando a gente olha para aquilo que está longe do nosso alcance, e a gente se afasta daquilo, coloca aquilo como inatingível, como algo, um conceito de perfeição, a gente não consegue iniciar o ciclo de ter uma vida próspera, porque aí eu fico sem movimento. E ter uma vida próspera é justamente estar em movimento, estar buscando. Então, faça uma lista das qualidades, das coisas que você possui. Quando eu chego para fazer um trabalho numa empresa, por exemplo, diante de alguém, eu nunca vou olhar para aquilo que a pessoa tá. Ela vem assim muitas vezes, nossa, você vai pensar da minha ideia? Será que você vai julgar? Tem gente que, nossa, vou lá falar com a Daiane, mas ela vai achar ridículo a minha ideia, ou então a minha empresa. Aquilo que você pensa assim, eu preciso melhorar para procurar uma ajuda? Não, se sinta merecedor, vibre na frequência do merecimento, esqueça essa questão de que aquilo que te disseram, que você ouviu, sabe a questão das crenças limitantes? Muitas vezes a gente vai para o mundo com um monte de arquivos na nossa cabeça, sabe aquilo que as pessoas vão despejando em cima de nós, não porque elas são más, ou porque é a realidade delas, e a gente vai justamente se distanciando dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente tem no nosso coração como nossa missão, a construção do nosso legado. E quando a gente começa a entender o merecimento como um presente, como uma dádiva, como uma caixa mágica que a gente pode acessar aquilo o tempo inteiro, a gente esquece do calendário, a gente vai como um fluxo do rio, que a gente vai ali seguindo aquela água que corre ali, a gente não vai se debater, não vai, sabe, a gente não vai contra o fluxo normal, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
os problemas que a gente tem, toda a questão que a gente vai olhar o lado sombrio do mundo, que a gente vive no mundo, né? A gente sabe que existe o bem e o mal, nossa dualidade, sentimentos positivos e negativos, boas intenções, más intenções, a gente começa a ter uma vibração um pouco mais alta. Não quer dizer que nada vai nos atingir, mas nada vai nos fazer parar durante muito tempo, ficar paralisado. A gente às vezes, né, como a águia, que a gente abaixa a cabeça, depois a gente voa, mas a gente sai do lugar, a gente não fica paralisado. E depois dessa primeira experiência de tomar uma decisão, de a gente construir aí essas 7 atitudes, a gente vai para a segunda, que é suspender o julgamento. Isso, eu atendi uma pessoa uma vez e foi muito interessante, que ela disse que ela sempre buscava isso, e até muitas vezes na igreja, na terapia, em vários lugares, e que ela, naquele momento ali, ela percebeu que é justamente por julgar muito, que ela tinha muito medo de ser julgada. Porque nós nascemos para julgar. Lembra que a gente falou agora, na primeira etapa do merecimento, que o fato de se comparar, de ter o calendário, as unidades de medida, tempo, de dinheiro, de maior, menor, de mais bonito, menos bonito, enfim. Quando a gente nos preenche de julgamento e a gente começa a olhar muito o status ou o nível que o outro tem, a gente começa a olhar muito para fora, a gente não tem proximidade com a nossa prosperidade, com aquilo que está dentro de nós, a nossa energia interna. Porque julgamento é algo que nós fomos feitos para julgar. Então a gente vai fazer uma prova na escola, tem 5 alternativas para você ler, julgar e pensar a que você acha que é correta. Quando você pega um cardápio, você olha ali qual você quer. Então, claro que isso são escolhas, mas olha como a gente é criado, as pessoas perguntam assim, qual você quer, qual você gosta, qual você acha mais bonito. Isso é um movimento normal da rotina do cotidiano, fazer escolhas, pensar em um, pensar em outro, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, mas quando a gente leva isso para pessoas, né, para atitudes, a gente vive sempre nesse campo do julgamento, julgando e com medo de ser julgado, a gente se afasta também da nossa prosperidade. Assim como a ausência de merecimento, o excesso de julgamento nos coloca totalmente no outro trilho, uma outra questão. O medo do julgamento e o julgamento em si são as coisas que vão nos levar a ter conversas negativas, a fazer fofoca, a comparação, a olhar para aquilo que a gente faz com um nível, uma régua muito ruim. E também uma vibração muito baixa, uma vibração muito longe da excelência. Porque o julgamento, basicamente, a gente nos faz olhar para as pessoas e estabelecer algo, rótulos, né? Algo, e a gente sabe que a gente está no mundo onde as pessoas vão olhar para a gente trabalha a marca pessoal, por exemplo, porque a gente vai depender de movimentos inconscientes. Mas se o mundo todo é criado para julgar, para comparar, para ter uma percepção muitas vezes rasa e superficial, e a gente quer ter uma vida próspera, a gente tem que sair disso. Uma vez eu fiz um curso, um treinamento, e eu aprendi algo muito legal, e eu até dividi com essa cliente que eu dei de exemplo aqui. E no primeiro momento, a gente olha para uma pessoa, para uma situação que algumas pessoas estão vivendo, um colega de trabalho, um familiar, ou aquilo que a gente, quem ainda pensa no concorrente, eu não acredito mais em concorrência, mas a gente olha para as pessoas e sempre pensa assim, nossa, olha, como será que tal pessoa pode fazer aquilo? Como que aquela pessoa foi capaz? A gente vê uma notícia, muitas vezes a gente se escandaliza. Não quer dizer que eu tenho que achar tudo lindo, mas quando eu olho para uma pessoa e penso assim, nossa, meu Deus, olha como que ela foi capaz de fazer isso, como que pode, nossa, a gente perde muito e a gente começa a entrar naquele movimento muitas vezes negativo, a gente se contamina com aquilo. Então, ao primeiro momento, a maioria das pessoas vai pensar assim, olha, como que fulano e beltrano faz isso? Ai, nossa, como que pode? Então, isso não é, e a maioria faz isso, então isso não é próprio de pessoas prósperas, de um movimento de ter uma vida próspera. Muito pelo contrário, quando a gente vai para um segundo nível, né, a gente começa a sair do campo do julgamento, a gente começa a pensar assim, olha, o que será que leva aquela pessoa, ou a quem a gente convive ali, a notícia, o que será que leva a esse acontecimento, essa
que será que levou? O que será que motiva? Então a gente já sai do campo do julgamento, a gente começa a procurar entender, mas para acolher e aprender. E no terceiro nível, que é aí que a gente começa a ter a segunda atitude de ter uma vida próspera, que é suspender o julgamento. Você começa a pensar assim, ó, o que será que eu posso aprender com isso? Quando eu saio do julgamento, eu consigo suspender o julgamento, eu vou para esse terceiro nível. O que será que eu posso aprender com isso, com essa situação, com isso que essa pessoa me fez? Eu vou virar Madre Teresa de Calcutá? Não. Você vai ser uma pessoa plena, santificada? Não. Mas é um movimento diário, é só por hoje. Lembra que eu falei para a gente começar a esquecer o calendário? As divisões de tempo servem para a gente respirar, ter muitas vezes até um movimento poético de ano novo, vida nova. Isso é bom, isso dá um respiro mental, isso movimenta o comércio, faz vender, é sazonal. Só que na prática a gente tem só o dia de hoje. Quando a gente começa a praticar, eu consigo o tempo inteiro suspender o julgamento? Não, porque nós somos criados para julgar. Olha a roupa dela, olha a roupa dele, olha o carro dela, olha como que ela faz, olha como que ela tá gorda, olha como que ela tá magra. O que você achou? O que você não achou? A gente cresceu para dar opinião. E às vezes a opinião ela é composta de julgamentos, porque a gente aprendeu isso em casa, na escola, na televisão, no recreio, quando a gente sofre bullying, tudo que acontece, né, vai fazer com que a gente vá julgando as pessoas, e isso gera afastamento, e afastamento não tem nada a ver com vida próspera, porque vida próspera tem a ver com proximidade, com buscar, com movimento. No trabalho, principalmente, muitas pessoas não prosperam, e isso é muito profundo, isso mudou muito a minha vida. Imagina o meu trabalho, como que é importante, desafiador, suspender o julgamento. Vamos supor que eu vou atender uma pessoa e eu pratico isso em termos de respiração, até de meditação, porque isso é uma luta diária. Você chegar numa empresa e suspender o julgamento, chegar diante da carreira de alguém, suspender o julgamento. Então, se qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, um fornecedor, se você não suspende o julgamento, você não consegue ajudar o outro verdadeiramente. Então, imagina uma pessoa que vem até mim para ser ajudada, para ser acolhida. Se eu paro de ouvir o que essa pessoa está falando, se eu deixo de acolher o que ela está falando, e eu vou para o campo do julgamento, eu saio do campo da prosperidade, da ajuda verdadeira, porque eu não consigo honrar e respeitar a história do outro. Quem não honra e respeita a história do outro, não honra e respeita a própria história. Quem não respeita a sua história, não consegue ter prosperidade, não consegue caminhar para a prosperidade. Entenda que eu falei aqui, caminhar para a prosperidade é um caminho, porque a prosperidade é uma construção. Antes de ter a prosperidade, a palavra, que muitas vezes é um peso que a gente carrega, porque ela vem repleta de indicadores, né, de um checklist imenso, né, alguém vai olhar e pensar, é próspero ou não é próspero, porque cada um vai ter os seus próprios valores. Existem os valores universais e existem os individuais, né, existe o senso comum, o consciente coletivo e o nosso inconsciente individual. Quando a gente começa, então, a suspender o julgamento, eu começo a olhar as pessoas como uma oportunidade. Eu consigo, no meu trabalho, por exemplo, verdadeiramente ajudar as pessoas. Eu consigo estar ali nas ordens da ajuda, porque eu suspendi o julgamento. E essa cliente que eu dei ideia, que ela trabalha com pessoas, e ela falou, olha, pela primeira vez na vida eu entendi o porquê que suspender o julgamento é muito importante, porque senão eu perco o meu poder de ação. E você também, se você for atender um cliente, se você trabalha com venda, não importa o que você faz, se você suspende o julgamento, você tem uma escuta atenta, você tem um olhar de oportunidade, você ativa a sua criatividade, você olha as coisas com possibilidade e as pessoas para você aprender com elas, e aprender é próprio de quem tem uma vida próspera. Então, suspenda o julgamento. É fácil? Não, porque nós somos educados para julgar. As pessoas, a gente tem preconceitos, ideias previamente estabelecidas aqui, que são, sabe assim, incrustadas, assim, está encalacrado na gente, porque a gente foi criado para isso. A gente vai no lugar, as pessoas estão o tempo todo falando de pessoas, olha, fulano, ciclano. Por que a gente tem tanto medo, muitas vezes, de estar aqui fazendo uma live? Você acha que é fácil? Claro que não. A gente pensa, se o batom tá certo, se a roupa tá certa, a gente acha que tá certo, um fala que não tá.
e a gente nunca sabe, porque a gente sabe que a gente está aqui para ser julgado, nós estamos numa vitrine. E quando a gente começa a sair desse movimento, a estar, mas sem pertencer, a gente consegue frear isso, principalmente no nosso trabalho, a gente vai ter uma vida muito mais próspera, porque a gente vai para uma outra vibração, para outro fluxo. Vamos falar então agora da terceira atitude, né? Quando a gente começa a pensar que a prosperidade, a gente foi para o merecimento, a gente foi para suspender o julgamento e a gente começa então a cultivar uma personalidade agradável. Quantos livros, né, a gente tem, né, que fala sobre isso? Então, Dale Carnegie, o Napoleon Hill, enfim, quantas pessoas falam sobre isso? Eu lembrei desses dois agora. Aqui tem até um livro aqui, tá, que eu vou botar no Instagram para quem estiver por lá, comentar o nosso live, né, que a gente está fazendo para ter uma vida próspera, para ter uma prosperidade aqui no nosso trabalho com as ferramentas que a gente tem. E é isso, é ter uma vida próspera, isso é olhar para aquilo que a gente tem, não porque a gente não tem. Quando a gente começa a cultivar então uma personalidade agradável, a gente vai entrar em atitudes positivas, tá? A pensar na nossa marca pessoal, por exemplo, nossa comunicação não verbal, aquilo que a gente constrói de networking, de reputação, nossa presença social, nossa presença online, enfim. Como que é importante a gente praticar isso, essa busca de prosperidade em todos os momentos. Quem busca a prosperidade, quem está nesse movimento de ter uma vida próspera, é uma pessoa que controla a crítica. Lembra que a gente falou do julgamento? Por que a gente acha ou às vezes vivencia esse movimento de criticar tudo o tempo inteiro, inclusive nós mesmos? A gente tem que controlar a crítica. Eu lembro que eu tinha isso muito forte, porque eu imaginava que eu tinha que dar minha opinião o tempo inteiro sobre tudo. E o meu trabalho é justamente dar opinião para as pessoas. Eu acho que isso para mim foi tão presente que eu transformei isso numa profissão, num trabalho. Só que hoje eu aprendi a fazer isso suspendendo o julgamento, honrando, respeitando a história do outro, olhando para as coisas positivas. Eu nem sempre fui assim. Eu já cheguei em muitas empresas, por exemplo, e eu não prosperava, claro. Eu não era aceita, claro. Eu não tinha sucesso, obviamente que não, porque eu chegava com uma pranchetinha, olha, só criticando, isso tá feio, isso não pode. Gente, porque a gente aprende assim. O consultor de empresas, ele tem que olhar tudo que está errado e dar um diagnóstico para as pessoas, doa quem doer, trabalhar com os indicadores. Isso é importante, mas eu preciso fazer isso com amorosidade. Eu vou ser a Miss Simpatia? Não, estou muito longe de ser Miss. E a gente também não está aqui para isso, para a gente ser uma unanimidade burra, que a gente nunca tem posicionamento, a gente não tem opinião para as coisas, mas a gente precisa fazer isso a partir da comunicação não violenta. A gente precisa fazer isso de uma forma agregadora. A gente precisa preferir mesmo, né? A gente merece ser muito mais feliz do que ter razão. A gente tem que pensar muito mais na direção do que na velocidade. É impossível você estar no movimento de construir uma vida própria pensando que você não precisa das pessoas, com aquela ideia de que falem mal, falem bem, mas falem de mim, ou com aquela ideia de que eu acordei lindo e o povo que lute. Sabe essas bobagens que a gente acorda muitas vezes, quer dar indireta para fulano, para Beltrano, que a vida é curta e eu vou passar incomodando? Gente, isso está muito longe de ser uma vida próspera. Então hoje, quando eu chego num lugar diante de alguém, eu vou acolher a história daquela pessoa e ela vai totalmente perder o medo diante de mim. E eu não sou perfeita, mas isso eu posso dizer que eu consegui trabalhar. Isso é muito importante. Olhe para as pessoas com acolhimento. Os problemas que as pessoas trazem para você resolver. Se você for vender qualquer coisa, não importa o que você for vender para alguém, um serviço, um produto, comece ali a cultivar uma personalidade agradável. A gente nunca perde por despertar no outro algo positivo. Para que você vai ser uma pessoa do contra? Eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão. E quando eu vou ali dar a minha opinião, dar a minha sugestão, eu procuro fazer com amorosidade. E olha que eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil tubarão, eu sou Enneagrama 8, sou do Capricórnio, não entendo muito de signo, mas diz que Capricórnio é um pouquinho puxado, assim. Eu aprendi, porque quando eu não fazia isso, eu não tinha prosperidade. Os meus trabalhos não se desenvolviam.
era algo que não tinha crescimento. Então eu estou dizendo para você que eu sou o próprio case de aplicação disso. E eu estou no caminho. Cada ano que passa, cada ciclo, cada setênio, cada etapa, eu vou dando um passo a mais. E eu estou muito longe da perfeição porque eu nem estou buscando isso. Mas eu posso dizer para você que hoje existem muito mais pessoas que gostam de mim, que falam bem do meu trabalho. Quando eu falo isso, não é porque todos me amam, não, mas é porque hoje o meu trabalho é 100% por indicação. Então, quando a gente... E eu não não estou dizendo que não posso visitar, prospectar clientes, mas hoje eu não preciso fazer isso, porque as pessoas me indicam, justamente porque eu comecei a colocar em prática essa questão de ser agradável. Todas as vezes que eu saio disso, que eu erro, a gente falha, porque é um movimento. Tem momentos que eu falo, nossa, Daiane, você poderia ter sido um pouco menos. Isso você poderia não ter falado. Essa palavra aqui poderia ser diferente. Então eu sempre fico nesse movimento de ter uma vida próspera e aplicando essa atitude de realmente a gente conseguir a cooperação das pessoas. Princípio básico de liderança, princípio básico de construção. Consiga a cooperação das pessoas. Trabalhe oferecendo, dando ali para as pessoas ferramentas para elas conseguir o que elas querem. Tenha uma escuta atenta. O que é ser agradável? É você pensar em como falar a verdade, né? Tem um livro que eu acho que é do Jamil Albuquerque, né? Que ele fala de como influenciar pessoas, é algo assim, uma capa branca, assim, uma letra vermelha. Não vou lembrar exatamente do nome agora, mas tem uma coisa que ele fala que é muito legal. Ele fala assim, que a verdade é como um diamante de 2 quilos. Se você pega esse diamante, você joga no rosto de alguém, aquilo vai machucar. Todo mundo quer um diamante de 2 quilos, eu quero. Pode ser uma pizza também maravilhosa, mas enfim. Quando a gente joga aquilo no rosto, na cara de alguém, vai machucar. Então aquilo que tem valor, que é aquela verdade, não vai servir para edificar ninguém, nem você e nem as pessoas. Mas se eu coloco a verdade numa caixa, mas então eu tenho que ficar passando a mão, colocando pano quente? Não, você pode ser agradável. Sempre vai existir uma forma mais gentil de você fazer as coisas, né? Tenha coragem, seja gentil. Então, quando a gente começa a construir uma personalidade, uma imagem agradável, a gente está muito mais próximo de ter uma vida próspera, da prosperidade, porque você vai ser querido e querida nos lugares. As pessoas elas vão querer construir pontes com você e não muros. Você vai estar muito mais perto do networking, da construção da marca pessoal. Então, aprenda a jogar com as pessoas de uma maneira positiva. Aprenda que você precisa sim das pessoas. Isso é uma bobagem, de que às vezes é uma coisa que eu ainda falo, que é algo que eu estou trabalhando em mim, vou dividir com vocês aqui. Sabe aquela coisa, nunca ninguém me deu nada? Claro que deu, a gente não chegou aqui. Claro que eu construí muitas coisas, foi um caminho, você também. Todo mundo passa por dificuldade, mas poxa, sempre teve alguém. Hoje eu sou uma pessoa que quando eu falo isso, me dá um vício de linguagem, é uma bobagem. Nunca ninguém me deu nada, deu sim. As pessoas dão indicação, apoio, as pessoas torcem, as pessoas abrem caminho, porque a gente começa a ser agradável. Que legal! Eu recebi tantos convites para passar Natal, Ano Novo, e não é pela questão em si do convite ou de ganhar um presente, mas as pessoas gostarem. Gente, é muito mais legal. Sabe o dia que você sai do seu emprego e as pessoas falam, poxa, nossa, eu vou sentir falta daquela pessoa. Sai dos lugares pela porta da frente. Tem gente que não gosta de mim? Tem gente que eu também não gosto? Tem, claro, eu sou um ser humano. Mas é uma busca. Sempre que você puder evitar deixar uma impressão negativa, deixe. Sempre que você puder sair pela porta da frente, sai, não custa nada. E às vezes é até mais barato, é até mais prático. Então, vamos cultivar aí o merecimento, de merecedora, suspender o julgamento e ter uma personalidade agradável. E agora nós vamos falar das atitudes 4, 5 e 6, que é muito legal, que são as 3 leis sistêmicas, né? Que são as 3 leis que a gente vai falar aí da hierarquia, do equilíbrio de troca e do pertencimento. Por que eu coloquei isso aqui? Porque sem isso não existe vida. Assim, você pode falar assim, nossa, eu não acredito na lei da gravidade. Então, você não está olhando para ela, mas ela vai incidir sobre você. E não, o que são leis? São coisas que você não controla. É igual a lei do trânsito. Se você não colocar o cinto de segurança e o guarda passar, você vai levar uma multa. Você pode recorrer, falar que não era você, mas a multa aconteceu. Quando a gente começa a pensar
A gente começa a pensar nas 3 leis sistêmicas, né? E eu fiz um resumo aqui para vocês e tá um pouquinho abaixo do Douglas aqui, ó. Pode andar que o Douglas tá mexendo aqui para mim, tipo o meu teleprompter aqui, ó. Então eu vou pensar aqui, ó, nessas 3 leis sistêmicas, eu vou pensar aqui, ó, em equilíbrio de troca, é aí mesmo, viu, Douglas? É em equilíbrio de troca, né? Em fazer uma pausa aqui, viu? Nessa hora vai editar a aula aqui para vocês. Então vocês estão ao vivo aqui, mas depois isso vai ser editado para as pessoas assistirem na nossa plataforma. Então aqui vocês estão vendo ao vivo, vocês estão aí participando do nosso ensaio aqui, né? Então assim, quando a gente começa a pensar aqui, vamos falar agora, né, aqui dos nossos da atitude 4, 5 e 6, que é o equilíbrio de troca, o pertencimento e a hierarquia. E nesse momento a gente começa a pensar então no pensamento sistêmico, na visão integral. E sem isso não existe uma vida próspera. Porque essas leis sistêmicas, essa questão de que nos envolve, a questão que está ao nosso redor, muita gente não percebe porque isso não é tangível, é muito mais difícil. Eu não conheço pessoas que são prósperas e mesmo que inconsciente mesmo sem saber, sem conhecer essa ferramenta, ela já pratica isso. Por exemplo, vamos falar aqui, né, do equilíbrio de troca. É possível a gente ser próspero, ter uma vida próspera, sem equilíbrio de troca? Dar e receber? Não, é impossível. Quando a gente começa a pensar, para eu ter prosperidade, eu preciso estar em equilíbrio, oferecer e receber na mesma medida, eu tenho muito mais felicidade e realização. Eu tenho menos peso, menos culpa, eu tenho muito menos expectativa, eu tenho muito mais visão de merecimento meu e da outra pessoa. Quando eu tenho equilíbrio de troca, eu consigo suspender o julgamento, porque eu entendo que as pessoas não são obrigadas e nem eu. Então não precisa existir julgamento naquilo que as pessoas não têm obrigação de fazer. Eu começo a entender que o equilíbrio de troca, eu preciso fazer coisas boas, preciso ser agradável para ter pessoas agradáveis na minha vida. Olha como que isso é profundo, olha como que isso dá pra gente uma noção do que é ser próspero. Vamos falar das caixinhas de pergunta que eu recebi também, que foram muito legais, mas olha só, pratique a partir de hoje o equilíbrio de troca. O que significa isso? E você tem que parar de pensar que as pessoas são obrigadas a retribuir para você algo que elas não pediram que você faça. Quantas vezes a gente para de olhar pra gente, de se desenvolver, porque a gente começa a querer cumprir coisas e oferecer coisas que as pessoas não pediram. Então a gente começa a querer ser perfeito em tudo, a gente começa a se despejar em cima das pessoas. Quantas vezes eu já fiz isso e é muito errado? Às vezes a pessoa, ela me contratava para fazer X, eu fazia X, Y, Z. As pessoas não querem isso. E a gente sempre fala, claro que é importante, faça mais que o combinado. Isso também é uma das leis do êxito, muito legal, muito importante. Só que às vezes, o tempo inteiro, você fazer mais do que a pessoa pediu, isso não te traz prosperidade, porque isso gera um peso. A pessoa não consegue retribuir. O que é equilíbrio de troca? A gente faz e a pessoa retribui. A pessoa faz e a gente retribui. Precisa acontecer esse movimento. Tem um livro muito legal que chama Dar e Receber. É muito interessante também. Leia esse livro quem pode. É muito legal. É algo que nos traz uma visão que a gente tem que dar e tomar. Se você é uma pessoa que simplesmente está disponível o tempo inteiro para todo mundo e você não consegue falar não, equilíbrio de troca. Quem não consegue falar não, não tem equilíbrio de troca, porque ela vai sempre se colocar disponível, boazinha, bela, recatada do lar para todo mundo. Não existe isso, é uma ilusão de que você tem que agradar as pessoas o tempo inteiro. Esse medo do julgamento, olha só como que uma coisa está ligada à outra. Para você ter uma vida próspera, você precisa realmente vivenciar o equilíbrio de troca. Você também tem que receber, você também é importante. A gente às vezes não consegue cobrar por um trabalho, a gente não consegue precificar um trabalho, a gente não consegue falar não para uma pessoa que suga a nossa alma, uma pessoa que não respeita a nossa história. A gente acaba fazendo isso com os outros, porque a gente não consegue frear aquilo que a pessoa está fazendo para nós. Então o equilíbrio de troca é muito importante para você ter uma vida próspera. Alguns exemplos de equilíbrio de troca. Você conseguir falar não para os outros, você conseguir precificar o seu trabalho, você conseguir cobrar as pessoas, eu não vendo isso porque eu não consigo cobrar.
trabalho. Ai, nossa, mas tadinha, nossa, ai, nossa, minha cidade é pequena, nós estamos na crise. Quantas pessoas precificam o trabalho errado e eu mesma, às vezes eu falo, nossa, não quer dizer que a última bolacha do pacote, a gente precisa diferenciar. Você cobrar pelo que você faz de maneira justa não quer dizer que você está se achando. Quer dizer que você tem certeza daquilo que você é. Autoconfiança, equilíbrio de troca tem a ver com autoconfiança, autopercepção. Ninguém dá valor para algo que a pessoa não dá valor. Enquanto eu não dei valor para o trabalho, para minha imagem, para minha história, eu não tinha pessoas que davam valor para mim. Se a pessoa marca com você, ela desmarca, você não cobra o horário, você não tem regra. Se você não se respeita, você não tem equilíbrio de troca, porque a pessoa ela vai receber tudo de você o tempo inteiro e ela vai. Se você é uma pessoa que só consegue vender ou trabalhar no do precisar, você vai atrás da pessoa que ela fez cotação com 85 pessoas e até você. Quando você começa a trabalhar com essa vibração do precisar e sem ser do merecer, você está ali muito longe do equilíbrio de troca. Na nossa atitude 5 aqui, que é esses pontos da visão sistêmica, depois que você começa a entender o equilíbrio de troca, você consegue entender o pertencimento. Olha como que isso essa palavra, ela é um dos níveis do processo evolutivo, é algo onde a gente consegue entender os nossos múltiplos papéis. É algo que a gente consegue olhar lá para aquela roda da vida que a gente falou do financeiro, familiar, da função social, da saúde, do relacionamento. Todos os campos da sua vida que não exista pertencimento, não tem prosperidade. Não tem prosperidade sem sentimento, sem busca, sem essa lei, sem existir o pertencimento. Quando a gente não se sente pertencente, tem um estudo que fala que quando a gente não se sente pertencente, é uma das causas de depressão. Eu li isso também, muito legal, muito verdadeiro. Quando a gente não se sente pertencente, as relações vão acabando, a gente perde a alegria de estar onde a gente está no nosso trabalho. A maioria dos processos trabalhistas que existem, não é porque simplesmente a pessoa não recebeu férias ou fez muita hora extra ou alguma questão contratual. A falta de sentimento de pertencimento gera conflito, gera tristeza, gera desânimo, falta de entusiasmo, porque eu preciso me sentir pertencente. Quando a gente não trabalha, não busca e a gente aceita relacionamentos e situações onde não há pertencimento, não tem prosperidade, não tem vida próspera. Por exemplo, se você está num relacionamento, num trabalho, onde não existe nem da sua parte e nem parte das outras pessoas a possibilidade de construção de pertencimento, você está fadada a fracassar. Se uma pessoa anda para conversar com alguém, você não consegue falar ou não deixa as pessoas falarem, as pessoas não podem dar opinião, elas não se sentem, elas não têm direito de estar ali. Não tem prosperidade. Se você for promovido para ser gerente ou para ser gestora, qualquer coisa, eu já passei por isso, né? De você ser gerente e não ser possível gerenciar. Ou você tem uma empresa e você delega algo para alguém e deixa aquela pessoa fazer. Ou você contrata um profissional e você não deixa ele executar. Ou as pessoas te contratam e você não tem nem lugar de fala. Onde não existe pertencimento, não tem prosperidade. Porque é impossível. Como que eu vou ter uma vida próspera no meu relacionamento se eu não sinto que eu caibo mais naquela relação? Se eu não me sinto viva, se eu não tenho um lugar ali. Dentro do posicionamento de mercado, a gente trabalha dentro do brand, né, dessas palavras aí, tudo que tem dentro do marketing, que na verdade são conceitos, muitos conceitos, mas na verdade marketing é pertencimento. Para me posicionar, eu tenho que me sentir pertencente. Para eu estar aqui falando para vocês, nem me sentir pertencente. É o meu canal, é o meu Instagram, é o meu escritório, é a minha vida. Tem gente que não consegue se sentir dono nem do próprio Instagram. Mas eu vou postar tal coisa, tal pessoa vai falar. Lembra do julgamento, o medo do julgamento? Gente, eu vou comunicar para vocês. Então, assim, o Instagram é uma plataforma, até então gratuita, você pode postar o que você quiser dentro dos parâmetros aí de bom senso e de
tudo que a gente fala da marca pessoal. E qual que é o limite? Aquilo que vai ofender os outros. Se eu vou postar algo, compartilhar algo que não seja ético, que não seja verdadeiro, você não seja por uma boa intenção, ou que seja agressivo para você, para as pessoas, esse é o primeiro limite. O segundo é assim, o Mark Zuckerberg te ligar. Eu sempre brinco com as pessoas, eu acho que eu nunca fiz essa brincadeira aqui em uma live ou em alguma publicação. Então eu sempre falo para as pessoas assim, me perguntam, o que eu posso postar e o que eu não posso postar? A primeira coisa que a gente faz, a construção da marca ali, do posicionamento, da ação, da construção de valor, da proposta de valor. A gente começa a pensar em tudo isso, no arquétipo, na cor, na comunicação, em tudo. Nas leis do consumidor, enfim, a gente pensa nisso. Depois, qual que é o limite? O Mark Zuckerberg te ligasse. Então, se ele ligar, eu sempre brinco assim, nas sessões, nas reuniões, eu falo assim, então, construímos primeiros requisitos aqui, os primeiros critérios. Depois, você vai parar quando o Mark Zuckerberg te ligar. Então, ele te ligou, você já me liga, porque eu já quero participar. Porque se ele te ligar e falar, olha, Daiane, eu só vou parar quando ele me ligar e falar assim, Daiane, você está compartilhando muito, hein? Nossa, já fez 5 stories hoje, já fez uma publicação no feed, está usando muita cor roxa, larga a mão, falando negócio de marca pessoal. Se ele me ligar, eu vou começar a pensar. Ainda vou debater com ele assim, então, qual que é o limite? Claro que isso é uma brincadeira, a gente cria um sindicato interno, porque a gente não tem esse pertencimento. A gente não se sente dono da nossa carreira, da nossa história, sabe, daquilo que é nosso. A gente não dá o do outro pertencer e nem a gente começa a pertencer. Então, qual que é o limite para você construir aí a sua carreira, a sua marca, a sua prosperidade? Estou ofendendo alguém? Não. Eu estou ali preocupado com o julgamento? Vou parar com isso. E o Mark Zuckerberg te ligar. Ele te ligou, você para, liga para mim, não quero participar. Tá? Então, brincadeiras à parte. Pertençam, né? A gente tá nessa vida. Tem gente que não pertence, vive 100 anos sem pertencer, fica sempre esperando, sempre aguardando, sabe? Sempre com medo. O medo é um combustível, gente. Quando a gente tem muito medo, a gente não pertence. Eu compro um carro e não ando porque eu tenho medo. Eu compro uma roupa e não coloco porque alguém vai falar. Eu recebo um dinheiro, um pagamento, eu não me sinto merecedora, eu não consigo pertencer aos movimentos que eu estou. Quando eu fui gerente de varejo, eu tinha tanto medo de ser mandada embora. Era uma bobagem, uma crença que eu tinha por imaturidade. E tudo que eu ia fazer, eu falava, mas se eu for mandada embora, como é que vai ficar? Então, durante muito tempo eu não conseguia liderar, desempenhar o meu papel, porque eu tinha tanto medo de não pertencer que eu não pertencia. Quantas pessoas já entram no emprego com medo de ser mandada embora? Já entra numa relação pensando que vai acabar, já faz uma amizade pensando que vai ser traído. Gente, pelo amor de Deus, para de ficar cultivando inimigos por aí, para de promover pessoas a inimigo. Você dá um pertencimento para alguém, que é uma bobagem. A gente vai lá e promove uma pessoa a concorrente, sendo que isso nem faz parte. Cada um vai ter o seu espaço. Então você não pertence ao seu espaço porque você deu lugar para outra pessoa. Você deixou de pertencer. Então cultive aí o pertencimento, que é muito importante, né? Dessa lei sistêmica e do nosso assunto aqui, do nosso tema, que é como ter uma vida próspera. E o nosso sexto ponto, para a gente ir para a nossa parte final aqui, falar do sétimo, que é muito importante, é a hierarquia. Sem hierarquia não tem vida próspera, porque você precisa respeitar o lugar dos outros, a vez dos outros, para que as pessoas respeitem a sua. Então, por exemplo, quando existe uma falta de hierarquia, de cada um ter o seu lugar, sabe, de dar a vez e também tomar a sua vez. Quantas pessoas ficam esperando ter a vez, assim, sabe? As pessoas não se colocam no movimento de protagonismo. Protagonismo tem a ver com hierarquia. Por exemplo, na minha vida, eu vou ter uma questão sistêmica dos meus pais, então, né, na minha árvore genealógica, meu pai, minha mãe, meus pais biológicos, obviamente, minha questão ancestral, de hierarquia. Então, se eu estou aqui, veio muita gente antes de mim. Quantas mulheres da minha família tiveram que nascer, gerar uma vida, passar todas as intempéries? Não estou falando de vidas passadas, não. Eu estou falando de geração. Então, tem a minha mãe, a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, toda a minha linhagem familiar. Quando eu penso nisso de forma hierárquica, que veio gente antes de mim, para eu estar aqui com 37 anos, vou fazer 38 no dia 2 de janeiro, aqui, né, não vou falar o peso não, porque eu tenho
se eu estou aqui, né, com essa roupa, falando diante de vocês, quantas mulheres tiveram antes de mim? Então, essa questão da hierarquia vai pegar a nossa primeira atitude, que é o merecimento. Gente, com tanto de pessoas que vieram antes de mim, passaram por sofrimento, deram a vida, aprenderam. Então, no meu código genético, aqui isso é bíblico. Quantas pessoas tiveram aqui antes de mim? Não dá para contar, é infinito. Para pensar nisso, que para você estar aí assistindo essa aula e estar vivendo, teve um tanto de gente que veio antes de você, mas eu não converso com a minha mãe, não estou falando sobre isso. Estou falando de hierarquia, né, do poder que tem a gente olhar para a nossa ancestralidade. Quando eu não olho para isso, eu não tenho prosperidade, porque eu acho que eu estou sozinha. Então, quando eu estou falando com você aqui, dentro de mim, no meu movimento sistêmico, no meu inconsciente, existe uma história, existe uma marca de outras mulheres que vieram antes de mim. Eu tenho certeza que tinha um monte de mulher com forças, com fraquezas, com vulnerabilidades, com inúmeras questões que eu não consigo nem mensurar aqui para vocês, mas eu sei que isso me fortalece. Quando eu comecei a acessar esses códigos, né? Quando eu comecei a vivenciar isso e dar poder para isso, eu me coloquei muito mais no movimento de ter uma vida próspera, porque para eu estar aqui, muita gente sofreu, abriu mão de muita coisa, então não tem como eu não me sentir merecedora, não tem como eu não buscar uma personalidade agradável, não tem como eu ficar julgando os outros e com medo de ser julgada, porque a gente não veio aqui à toa. Você não é um ser sozinho, eremita, que vai, aquela coisa que a gente sempre pensa, eu tô sozinha. Não, a gente pode estar num contexto social, familiar, onde a gente não vai ter o comercial de margarina, a vida perfeita, mas a gente tem essa ancestralidade, isso que nos coloca que antes de mim tem meu pai, minha mãe, meus avós, veio alguém antes de mim para que eu pudesse estar aqui. E dentro disso eu começo a respeitar as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma sociedade numa agência de publicidade e propaganda. Então o Douglas abriu a agência antes de mim, eu cheguei depois. Eu não posso entrar na janelinha. Quando o cliente vem até a mim, eu tenho que praticar a hierarquia, por exemplo, porque a história dele não é minha. Quando eu aprendo a minha hierarquia na minha família, por exemplo, eu vou entender, por exemplo, muito mais o meu cliente, os meus negócios, as relações de negócio, as relações de prosperidade. Porque a gente sabe que o dinheiro, o capitalismo, por mais que as pessoas pintem de todas as cores, é isso que nos faz comprar e vender, o movimento de comprar e vender. Quando teve a greve dos caminhoneiros, quando teve a pandemia, a gente começou a entender a importância do verbo comprar e vender. Então nós somos seres que estamos no mundo onde as relações de compra e venda nos propiciam. Claro que a gente não vai viver só disso, existem outros valores, né? Não estou dizendo isso, né? Aquela discussão se Natal é isso ou aquilo. Estou falando de valores, estou falando aqui de realidade, né? De economia. Quando a gente está numa economia conectada, globalizada, quando a gente começa a pensar nesses requisitos, a gente começa a entender que a hierarquia é importante. Se você não pratica a hierarquia, se você não pratica, por exemplo, dar a vez para o outro, você não tem pertencimento, equilíbrio de troca, você não controla a crítica, você sai totalmente do movimento de prosperidade. Então hoje é impossível para mim pensar que eu não posso ter uma vida próspera, porque olha, para eu chegar aqui teve que vir muita gente antes de mim. Isso é um poder imenso. Quando eu olho para a minha história, eu coloquei uma enquete hoje, muita gente respondeu lá que não sabe honrar, respeitar e valorizar a própria história. Como que eu vou deixar de procurar melhorias para mim, de pensar em longevidade, como que eu posso deixar tudo isso se eu sei que a minha vida é única, né? Tem um documentário, um vídeo que a pessoa fala, eu acho que é a autora do Poder dos 5 Segundos, tem um TED Talks muito interessante e ela fala assim, olha, que pra gente chegar aqui, é uma estatística assim, que é 0,000, sabe, 1 bilhão, sei lá quantos, um número assim muito ínfimo, assim, é uma porcentagem ali, foi por um triz. Eu estou aqui, que você está aí, poderia ter tido outras pessoas, né? Não é nem só a corrida do espermatozoide, não, quantas coisas, a nossa mãe não sofreu um acidente e não perdeu na nossa gestação, quantas
coisas poderiam ter acontecido por um triz para a gente não estar aqui. Então, só de estar aqui, a gente tem prosperidade. Isso não é poesia, isso é realidade. Isso é você abraçar a sua história, entender que você é um agente de transformação, de levar o outro a encontrar a felicidade, porque ser próspero também dentro da hierarquia é você entender a prosperidade da outra pessoa. Então, a partir de agora, a sua venda não é mais a sua venda, é a compra da outra pessoa. Quando eu forneço um atendimento para alguém, não é o meu atendimento, a minha reunião, é a reunião da outra pessoa. Quando você vende uma calça jeans da sua loja, não é a calça jeans que você está vendendo, é que a outra pessoa está comprando. E isso traz prosperidade, porque a gente trabalha tudo isso numa frase só, desde o merecimento, permitir o merecimento da outra pessoa para que exista o seu. E permitir o seu para que exista uma outra pessoa. Se eu me sinto merecedora de ter uma loja, de montar um negócio, de construir o meu sonho ou de trabalhar em algum lugar e pensar na minha meta e atingir a minha meta, eu vou lá desde o primeiro ato, primeira atitude, e vou pensar nessa última aqui, nessa penúltima, que é a hierarquia. Então, olha como é importante esse sentimento de hierarquia, as pessoas que vêm antes de nós. E a gente também se colocar no nosso lugar, porque é a gente que vem antes, a gente deixa de ocupar o nosso lugar. Então, ocupe o seu Instagram, ocupe o lugar na sua família, ocupe o seu lugar no seu relacionamento e permita que as pessoas ocupem também o lugar delas. Isso é ter uma vida próspera, você procurar. A gente consegue fazer isso o tempo inteiro? Não. Mas para de pensar no tempo inteiro, para de pensar na perfeição, para de pensar no 100% e começa a pensar na construção. Começa a pensar justamente que é um dia de cada vez. Esquece essa contagem de tempo maluca. Pensa só no dia de hoje, no agora, o poder do agora. E para a nossa sétima atitude, para a gente entrar na parte final aqui da nossa live, dessa questão de como ter uma vida próspera, eu separei aqui 3 poderes para falar para vocês. São 3 verbos definitivos, que é a constância, a persistência e o trabalho. Não existe uma possibilidade, uma forma. Se você tiver que absorver qualquer coisa dessa aula, dessa live, desse momento, não sei onde você está assistindo, se você não pegou um papel e uma caneta ainda, pegue para anotar isso em algum lugar. Existe um poder muito grande quando a gente pratica a constância, persistência e trabalho. O trabalho é a nossa forma de afeto, de mostrar quem a gente é. E quando a gente faz as coisas com constância, nem sempre a gente... Então a gente começa a culpar, a terceirizar. E a gente começa a se culpar também, a encontrar subterfúgios, a gente começa a colocar objeções, porque a gente não tem constância, a gente começa tem iniciativa e não tem acabativa, a gente começa a abandonar as coisas, às vezes gradativamente e às vezes rapidamente, igual um caderno que era novo e ficou velho. Porque, lembra que a gente falou do calendário? A gente não tem constância, porque em janeiro eu quero paz no meu coração. Em fevereiro chega 2023. Eu acho assim divertido, porque é toda vez a mesma coisa, mas assim, nossa, que 2022 leve o que não deu certo em 2021. Que dezembro traga tudo de lindo que novembro não me trouxe. Olha como a gente começa. Essa semana, nossa, essa semana foi péssima. A pessoa está na terça-feira e fala que a semana já foi péssima. Não tem constância, viva as coisas. Comece uma coisa e faça até o fim. E deixe de fazer algo até o fim, mas comece a fazer outra coisa, igual eu sempre digo aqui. Quantas vezes eu já me reinventei, melhorei, despertei, direcionei, redirecionei, fiz um branding, um rebranding do meu trabalho daquilo que tem a ver com a minha essência. Isso é ter constância, sem parar. A gente sabe que nesse período desafiador que a gente viveu, está vivendo, a gente não esperava que o mundo fosse falhado com essa pandemia, a gente tem medo do ano que vem, ter uma trilogia.
Eu fico pensando que eu quero que passe março, abril, porque foi mais ou menos no mesmo período, isso marca como um período marca, gente. Eu procuro não pensar nisso, quando eu penso, eu procuro não pensar e apagar isso da minha mente, porque é um dia de cada vez, nós somos seres humanos. Mas quando a gente começa a pensar em ter constância, é a gente declarar, ter clareza. Quando a gente não tem constância, a gente procrastina, porque a gente não sabe aquilo que a gente quer. Quando a gente não se imagina como um ser próspero, a gente começa a desistir de fazer algo. A gente não está aqui fazendo uma outra live na semana que vem, porque tem um pelinho aqui, ó, do pincel, da maquiagem, que está incomodando o meu nariz. Existe, às vezes, um atraso de 10 minutos para chegar aqui nos preparativos da aula. Gente, imagina, todo mundo está num movimento agora, porque é até inconsciente, coletivo, todo mundo, ai, tô cansada, tô cansada. Aí nessa época do ano eu tô cansada. As pessoas vão parando de fazer as coisas porque é dezembro. Porque agora, só o ano que vem. E perde a constância. Então, dentro dos 3 poderes, comece a cultivar a constância, porque o movimento de ter uma vida próspera é diário e eu tenho que ter constância para poder fazer as coisas. O segundo poder aqui da nossa 7ª atitude é a persistência. Olha, quantas pessoas têm talento, mas não têm persistência? Quantas vezes você fala assim, ai, fulano e beltrano sabe muito menos que eu, é muito menos preparado que eu, a empresa ou o serviço ou o produto daquela pessoa, ai, nossa, mas se fosse eu faria muito melhor, só que você não faz. Eu falaria sobre isso muito melhor. Ai, tal pessoa nem é formada, nem é formado nisso. A gente vai sempre culpabilizando as pessoas, porque a gente não persiste. Olha, se você começou algo e deu certo na primeira vez, infelizmente você perdeu muito tempo, porque olha, eu já tive mais ou menos uns 3 cartões de visita, eu já tentei aí uns 3 ou 4 produtos digitais, e estamos indo para o próximo aí, sabe? E deu muita coisa errada, gente. Já fiz live que deu uma pessoa, que não deu nenhuma. E eu não tô nem aí. Sabe o que eu aprendi? Que o movimento de fazer a live, de divulgar a live, de construir a live, quando eu digitei aqui, eu já digitei, eu tô chique, eu digitei aqui os tópicos para vocês. E na próxima nós vamos ter slide, vai ter um monte de coisa, sabe? Quando eu me coloco em movimento, porque eu tô persistindo, eu tenho uma vida próspera. Quando eu tiro 3 fotos para escolher uma para postar e venço o medo, quando eu coloco uma caixinha de pergunta e esqueço o medo de que alguém vai responder ou não, eu estou persistindo. Quem assistiu o filme Fome de Poder, que eu sou apaixonada, é a história do McDonald's, ele coloca um vinil, gente, é meu sonho ter esse vinil, se é que existia mesmo, não pesquisei sobre isso. Ele fala que nada vence a persistência, o talento não vence, porque tem talentoso que não faz nada. Tem muita coisa que eu sei fazer e que eu não levo adiante, por exemplo. Todo mundo é assim. E quando eu estou aqui me colocando diante de vocês, diante de mim, da minha criança interna, dos meus traumas, de N coisas, eu estou persistindo. Eu não estou nem aí se alguém vai criticar, se vai ter audiência, se não vai. Eu sou a minha audiência em primeiro lugar, porque quando eu falo aqui para vocês, eu sou a primeira pessoa que ouve. Os meus ouvidos estão mais próximos do que o de vocês aqui de mim. Então eu estou persistindo. A gente vai colhendo frutos. Um dia de cada vez, porque eu me sinto merecedora. Eu me sinto como um agente de transformação para mim e para as pessoas. Quando eu olho para mim, para minha marca, eu consigo olhar muito mais para a marca da outra pessoa. Então, cultive também essa atitude todo dia. É todo dia, todo santo dia, todo dia. E tem dia que não vai, mas o dia tem 24 horas, não deu nos primeiros 23, faça na última hora, a semana tem 7 dias, o mês tem 31 dias, o ano tem 12 meses. A gente já decreta que essa semana foi péssima, não foi péssima. Para com isso, persista. E a última aqui, eu sou apaixonada, que eu acho que é o meu segundo nome, às vezes, é trabalho. Que eu até brinco com esse meu nome é trabalho, meu sobrenome é trabalho. Gente, escolhi terminar com isso porque os nossos dons, as nossas qualidades, a nossa prosperidade. Uma pessoa mandou assim na caixinha de pergunta, a gente tem muita riqueza, mas não tem prosperidade. E a prosperidade é olhar para as áreas da minha vida como oportunidade, com os olhos positivos, vibrando no merecimento e buscando construir algo.
Se você está sentado em cima de uma montanha de dinheiro, não mandou metade para mim fazer alguma coisa, né? Se você está sentado em cima de uma montanha de dinheiros ou de dons, de capacidade, de habilidade, se você está sentado em cima da sua história, do seu pertencimento, da sua hierarquia, do poder de ser quem você é, e você não está fazendo nada, não importa se você ganha muito ou pouco, você não é próspero, se você não divide seus dons com os outros. Nós somos seres sociais, ninguém vive sozinho. E mesmo na solidão, se você trabalha num lugar que só tem você pode contribuir para o outro com o seu trabalho. Se você tem um produto, um serviço, uma ideia, e você não compartilha com o outro através do seu trabalho, é muito mais difícil você ser próspero, porque você não consegue pertencer, você não ocupa o seu lugar e você não está com o coração das pessoas. Imagine se na semana que o Santos Dumont fosse inventar o avião, né, aquela intuição, a criatividade, né, essa é uma história que eu sempre gosto de contar, e eu aprendi essa história com a Nádia Oliveira, profissional excelente, que eu sempre vou citar aqui. Eu aprendi também que isso é equilíbrio de troca, e toda vez que eu cito outra pessoa, alguém vai me citar, porque isso reverbera, e a gente está aqui para praticar o ganha-ganha. Eu sempre vou falar do Douglas, que é o meu sócio em muitos atendimentos. Enfim, sempre vou falar das pessoas, agradecer as pessoas dentro de um contexto. Aprendi isso. Isso faz parte também de ser próspero, dar um lugar para o outro, não querer das coisas só para gente. Olha, com uma pessoa que é filha única, é adotiva, isso é uma evolução. E eu cresci muito quando eu aprendi isso, a dar lugar para as pessoas, porque eu posso ocupar o meu, olha que legal. Quando a gente começa a pensar lá no Santos Dumont, que eu estava falando para a gente terminar aqui a nossa live de hoje, imagina que se naquela semana que ele fosse criar isso, ele ia pensar assim, mas meu vizinho vai falar alguma coisa, querendo aparecer, literalmente, eu vou voar em cima das pessoas aqui. Ou então, assim, eu acho que eu não sou bom o bastante, ou eu não estou numa semana muito boa. Quantos de nós, ou a gente mesmo em alguns momentos, estamos aqui diante de um movimento que às vezes parece simples, mas vai mudar a vida da outra pessoa. Uma vez uma pessoa me disse que ela fazia caminhada ouvindo os meus vídeos. A primeira coisa que eu pensei assim, nossa, será que ela colocou o foninho de ouvido muito alto? Porque eu não sou uma locutora de rádio, eu não tô nem aí que a minha dicção não é perfeita. Eu acabei de pensar que eu coloquei que essa aula aqui vai chamar 7 atitudes para uma vida próspera. E para mim isso é quase um trava-língua. Eu podia colocar do hábito, que é mais fácil de pronunciar. Então, assim, quando a gente pensa que quando a gente não coloca aquilo que a gente tem, né, aquela parábola dos dons lá, né, que quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado, a gente não tem prosperidade. Então, esquece o outro no sentido do julgamento e começa a pensar no outro como transformação para você e para outra pessoa. Quando eu me coloco aqui diante das pessoas que estão assistindo, eu me coloco diante de mim, da minha história, das pessoas que vieram antes de mim, de tudo que eu tenho de possibilidade de errar, de acertar, e isso é que nos engrandece. Então hoje, independente dos indicadores de qualquer pessoa, dos desafios que a gente tem, de todas as coisas que eu quero fazer, eu me considero uma pessoa próspera, porque eu trabalho com o que eu amo. E o terceiro poder é o trabalho. Hoje eu trabalho com o que eu amo, e quando eu não trabalhava com o que eu amava estar trabalhando. Eu sempre trabalhei para mim. Se você até hoje não entende que você trabalha para você primeiro, para depois trabalhar para os outros, você nunca vai ser próspero. Você pode ganhar o maior salário ou ter a maior faturamento, lucratividade. Você não é feliz e você não é próspero. E você começa a pensar em dar o mínimo, em fazer o mínimo, em sobreviver, em espingar do que secar. Essas crenças todas, procura aí crenças limitantes no Google e vai lendo para você ver como a gente vai parando em cada uma delas e abandonando a vida próspera. Então hoje eu sou uma pessoa próspera porque eu tenho coragem. Eu tenho coragem, inclusive, de ir para o mundo com afeto, com amorosidade, uma comunicação violenta, com o passivo-agressivo com todo mundo. E eu não tô nem que eu vou viver só uma vez. E eu não sei se eu vou ter filhos ou não, mas se eu tiver depois de mim, vai ter muita gente que vai pensar, olha, a Daiane construiu isso é um legado. Sem construção de legado, a gente não consegue reverberar e ser próspero. Ter uma vida próspera.
quando eu estava escrevendo esses tópicos, eu fui escrevendo durante a semana e até 5 minutinhos antes de estar aqui, eu até mudei algumas coisas e fui adaptando, porque é justamente isso, é você pensar que você gera um movimento, que o movimento gera um movimento. Então, para 2021, porque o ano não acabou, para 2022, para janeiro, fevereiro, março, para todos os ciclos da sua vida, para o seu aniversário, tem gente, cada religião comemora o aniversário, às vezes diferente. Então, assim, sabe essas datas que são pontuais, comemorativas, às vezes até um pouco tristes, né, para algumas pessoas? Esqueça isso, utilize isso como um ciclo, como um movimento, e aquilo fortalece e não te coloca em cobrança. A partir de agora, entenda que as coisas na sua vida não acontecem. Quem pensa que na minha vida simplesmente as coisas acontecem. Isso aconteceu comigo. Não, nada do que eu vivi aconteceu comigo, aconteceu para mim. E quando eu olhei para isso com positividade, sabe, de uma maneira grandiosa, um aprendizado, tem dia que eu quero, sabe, tem dia que eu quero desistir porque é normal. Eu falo, oi Deus, sou eu de novo. Nossa, olha, tá puxado aqui porque eu sou um ser humano como qualquer pessoa. Mas rapidamente, algo dentro de mim, sabe, a fé que eu tenho de que aquilo tem um sentido maior. Então, olhar com prosperidade é você parar diante de um abismo, entender que você não precisa ficar ali muito tempo, você pode contornar, ou construir uma ponte, ou sair dali se não tem, porque se você não pode contornar, não pode construir uma ponte, retroceda alguns metros ali e procure um outro caminho. Isso é muito importante. Como que a gente faz isso? Para mim, é através do trabalho. É eu estar feliz no meu trabalho, porque eu consigo construir outras áreas da minha vida. Entender que eu também não sou só alguém que trabalha. Trabalhar é uma percepção, uma forma de construir pontes, conhecer pessoas, construir a minha marca, deixar a minha marca e conhecer a história de outras pessoas. Então, quando eu olho para o mundo e penso que não tem só eu, que eu não sou sozinha, e que antes de mim, depois de mim vai vir muita gente, que o que eu faço é uma semente, eu tenho uma vida próspera. Eu tenho a possibilidade de construir a minha prosperidade, tendo uma vida próspera, olhando os mínimos detalhes. Eu quis terminar esse ciclo, né, de lives aqui desse ano, porque eu também vou tirar algumas férias, não sei, faz tempo que eu não tiro férias, não descanso assim, mas um período muito grande, porque quando a gente está em construção, a gente tem que entender todo dia a dia. A gente vai descansando pontualmente, mas nessa finalização desse projeto, desse ano aqui, eu quis fazer essa live como uma despedida de 2021, um agradecimento, compartilhando com vocês, é justamente isso. Ter uma vida próspera é ter uma decisão, tomar uma decisão daquilo que você é, do que você busca ser. Tá? Então, um abraço para você que ficou aqui comigo, que acompanhou, e saiba que esse é um movimento, uma semente que nós vamos plantar juntos e colher juntos.